Olá, tudo bem? Terceira live do Método AFAC com erros de medicação. Vamos lá começar daqui a pouquinho. Esperar o pessoal entrar aí. E aí, queria que vocês falassem pra mim como é que foi o depoimento de vocês. Quero o depoimento de vocês, falando o que vocês querem ver no canal, o que vocês estão precisando ver, o que vocês estão achando. Preciso de um feedback. Coloca aí no direct pra mim um feedback. O som tá bom? A imagem tá boa? Me dê um retorno aí pra gente poder ir começando. E Andressa. E Rafa entrou também. E aí, o que vocês estão achando dos erros de medicação? O som tá chegando direitinho? A imagem tá chegando legal? Jaque. Fala, Ney. Vou começar fazendo um resuminho do material anterior. Tô aguardando um pouquinho o pessoal entrar aqui, né? Então, vou começar com um resuminho, né? Que aí depois essa live vai ficar disponível aí 24 horas, você vai poder ver. Essa semana ainda eu tô lançando um canal no YouTube. Acho que vai ficar mais fácil. Pessoal que tem Face, que não tem Instagram, que não tem o hábito de ver stories, né? Porque são hábitos diferentes. Vai ficar mais fácil, né? Esse vídeo grande a gente vai conseguir colocar no YouTube também. Então a gente vai ter WhatsApp, talvez Telegram, porque o Telegram dá pra colocar um vídeo maior, né? E o Facebook, a página do livro também no Facebook, a pessoal e a página do livro. Vamos colocar também o YouTube e o Instagram. Certo? Carla Girão. Oi, Ney. Ai. E aí, ó, o povo da estética aí. Amanhã tem novidade, tá? Amanhã tem novidade. Vou falar pra vocês de tipos diferentes de prescrição. A gente vai trabalhar, então, dentro das áreas de cada um, né? A especificidade do nutricionista é diferente do pessoal da estética, diferente do pessoal da farmácia, ok? As atribuições legais, elas também são diferentes, então a gente precisa trabalhar isso, né? Como é que eu uso erros de medicação nessas áreas que vocês estão trabalhando, né? Ok? E amanhã a gente vai ter uma surpresa também. Vou contar para as mulheres não, que elas vão ficar se ruendo, mandando mensagem. Conta. Não, amanhã tem surpresa. Certo? Bom, já entrou um pessoalzinho, né? Tem uma quantidade aí. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou fazer um resuminho para você entender, quem não viu as outras lives, né? Para você entender o que a gente está falando. A gente está falando de erro de medicação, evento evitável, ok? Que faz você fazer o mau uso do medicamento, o uso irracional dele, ok? Então, esse evento adverso, né, relacionado a medicamento, ele tem uma sequência definida de aparecimento. Então, é assim, ó. Tem atividades que são específicas dele. Prescrição, dispensação, administração e o próprio usuário, que ele é fonte também de erro de medicação para ele mesmo, ok? E como é que funciona o processo? Assim, você pode prescrever o medicamento errado, essa prescrição errada é um erro real de quem prescreveu, da atividade que prescreveu, seja lá nutrição, biomedicina, farmácia, lá médico, ok? E esse erro real se torna um erro potencial para a próxima etapa, que é a etapa de dispensação, que normalmente são os farmacêuticos que fazem. Então, essa etapa de dispensação, ela recebe um erro potencial de quem prescreveu, ok? É como colocar o pé na frente para você cair, entendeu? E aí, o que vai acontecer? Se o pessoal da dispensação conseguir perceber esse erro de medicação, ele não fará essa dispensação, ok? Então você consegue interromper o processo aí na dispensação. Caso ele não perceba, a dispensação ocorre errado. Então você tem um novo erro, que é um erro de dispensação, geralmente cometido pelo pessoal da farmácia, ok? E aí o que vai acontecer, né? Normalmente, no ambiente hospitalar, isso vai para a equipe de enfermagem. E é essa equipe de enfermagem que faz o processo de administração. Então, o erro que a prescrição cometeu real se tornou potencial para a farmácia não percebeu,
e aí cometeu um erro real, corroborou, confirmou o erro, mandou o medicamento errado, dose errada, lá o que for, para o pessoal da enfermagem. E o pessoal da enfermagem lá, se perceber, legal, o erro potencial para ali. Mas se não perceber, completa um erro real de administração e leva isso até o usuário, ok? Então, o que acontece nesse processo? O erro de medicação ele se propaga da prescrição até o usuário, na seguinte ordem: prescrição, dispensação, administração e usuário, ok? O usuário que eu digo é o paciente, cliente, ok? Não tem nada a ver com droga, não, é para fazer uma diferença em relação à prescrição. E aí, o que vai acontecer? Esse problema relacionado ao medicamento, esse resultado negativo da farmacoterapia, esse erro de medicação, eu estou falando várias nomenclaturas aí, que de acordo com a carreira que você graduou, né, que se fala de formas diferentes desse problema, né? Esse erro de medicação, ele se propaga, esse é o grande X do método AFAC, você entende que ele se propaga da prescrição para a dispensação, para a administração e para o usuário, ok? Existe também a possibilidade das terapias interferirem no processo, uma terapia nutricional, uma terapia fisioterápica, uma fisioterapia, e ela acaba provocando resultado negativo, né, em relação ao paciente. Uma coisa bem simples assim, para você entender, por exemplo, uma terapia nutricional errada, o paciente hipertenso comendo sal, o paciente tem insuficiência cardíaca, dificuldade para respirar, fica ofegante, comendo repolho vai fazer muito gás, né? Não tem como ele respirar depois, vai empurrar o diafragma para cima, o pulmão fica pequeno, okay? O espaço da cavidade fica pequeno, o pulmão não consegue expandir, ele vai ter dificuldade para respirar. Então, assim, processos errôneos, por exemplo, uma fisioterapia que provoque tontura, né? E o paciente está tomando medicamento para tontura, você pensa assim, o medicamento não está fazendo efeito e tal. Você pode até corrigir se você perceber, você pode aumentar um pouco a dose de acordo com a necessidade dele, ok? Mas, veja bem, as terapias também influenciam no processo, ok? Então, mas de maneira geral, a gente tem assim, prescrição, dispensação, administração e usuário, perfeito? O erro de medicação se propaga, então, da prescrição até o usuário nessa ordem, ok? E veja bem o que eu falei para você, você pode ter um erro de medicação em várias etapas, não é só na última. Normalmente o pessoal só olha o cara da enfermagem, que é o último que deu. Só olha o cuidador, que é o último que deu, né? Ou quem administra, pode ser até o próprio usuário, né? E a gente só olha aquele pedaço ali, mas na verdade o erro foi na equipe inteira. Quem prescreveu errado, gerou um problema para quem dispensou errado, gerou um problema para quem administrou errado, entendeu? Então, os problemas relacionados a medicamentos, os resultados negativos da farmacoterapia, os erros de medicação, eles são fruto desse conjunto, você entendeu? Não é uma atividade só. E aí é a questão do método AFAC, identificar a etapa que fez o problema. Nesse caso aí, no exemplo que eu dei, foram todas, né? Tem as 3, pelo menos. E aí resolver esse problema para que ele não aconteça mais. A pessoa tem que entender o que está acontecendo, ok? Para poder intervir. São 3 erros. Se você não resolver o erro nas 3 esferas, por exemplo, no exemplo que eu dei, quando for amanhã, sei lá, outro dia que o cara estiver de plantão de novo, estiver atendendo aquele teu paciente lá naquele home care, ele vai errar de novo. Tá? Na prescrição, na dispensação, e aí vai ter uma hora que você não vai estar lá e esse erro vai chegar até o cliente, isso pode levar ele a óbito, ok? Estão entendendo? Então, você pode ter uma propagação de erro de medicação sequencial, prescrição, dispensação, administração e usuário, e você pode ter também erros múltiplos de medicação nas etapas diferentes. A ideia do método AFAC é matar isso na origem, o quanto antes, melhor, antes, bem longe do seu usuário, ok? E dentro da atividade que gerou o problema relacionado ao medicamento, perfeito? E aí eu comentei na aula passada algumas técnicas semiológicas, tal, eu não posso repetir porque é muito grande, mas vou dar um jeitinho dessa live ficar disponível no YouTube, alguma forma assim, só não consigo no YouTube mostrar esses comentários, porque vai ficar só a imagem pura lá, tá? A gente não consigo colocar isso aqui, consigo baixar, mas não consigo colocar esses comentários aqui com você. Se eu conseguir, legal, mas eu acho que não dá não, já tentei e não deu. Mas enfim, se você tiver durante a live, tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode ir colocando aqui, tá? Eu tô lendo aqui, se você tiver eu vou ler a pergunta, a gente vai conversando aqui por aqui durante a live, perfeito? Bom, e aí eu falei na aula passada que a gente tem resultados importantes do método AFAC, uma redução do tempo de internação em 25%, e um aumento de uma adesão de atendimento, uma adesão ao uso do medicamento de 23%. Importante aí, ok? Então hoje eu vou falar com vocês dos resultados da aplicação do método AFAC. Como é que foi o processo, tá?
O projeto piloto começou a ser pensado em 2003 através de uma monografia, de um TCC, tá? Um trabalho de conclusão de curso. A partir desse trabalho de conclusão de curso, a gente criou um projeto piloto que rodou no ano seguinte, no ano de 2004. Então, como é que começou? A gente escolheu as enfermarias que eram destinadas à cardiologia, tá? Dentro da clínica médica, ou seja, algumas enfermarias, ok? Que ficavam dentro da clínica médica no Hospital Público da Zona Oeste do Rio de Janeiro, ok? E aí o que acontece? Por que a gente escolheu isso aí? Porque você tem uma variação clínica grande, você tem pacientes com doenças muito diferentes, claro, relacionadas à cardiologia sim, mas patologias diferentes, ok? E você tinha pacientes que variavam muito, em um estado mais leve até um estado bem grave, tá? Então a gente conseguia ter uma boa amostra importante para ver como é que o método se comportava ali, ok? Ok? E eles faziam também uma politerapia, né? Os pacientes usavam muitos medicamentos devido à questão cardiológica, perfeito? E doença cardiovascular é importante, problema de saúde pública, então a gente tem que pensar desse lado aí, né? Se funcionar para ali, então você pode expandir para, sei lá, quantos milhões de pessoas que tem no Brasil com doença cardiovascular, né? Então, nesse ano de 2014, nós atendemos lá 27 pacientes desse universo da cardiologia, eram 12,4% dos pacientes da clínica médica, foram feitas 45 visitas, 25 no primeiro momento, tá? E 20 no segundo momento. Comparando os dois momentos, primeiros atendimentos, né, os primeiros 25 com os outros 20, né, o que a gente observou? Você teve uma redução dos problemas relacionados ao medicamento, dos erros de medicação em 45%, 45,8%. Tá? E um aumento dos erros potenciais em 416%, 416,7%. O que significa isso? O erro real, aquele que é cometido mesmo, tá? Foi feito até o final, caiu pela metade. O erro potencial, ele aumentou 4 vezes. Isso quer dizer o seguinte, que você consegue, com o método AFAC, enxergar o erro antes dele acontecer, entendeu? E aí você preserva o seu cliente de passar por isso, ok? Então você consegue fazer com que a pessoa entenda o problema, corrija o problema antes disso estourar em cima do seu cliente, do seu paciente, entendeu? Por isso que os erros reais cometidos caem pela metade. Por isso que os erros potenciais, aqueles que podem acontecer, aumentam 400%, 4 vezes mais. O que está acontecendo? Eu estou vendo isso aí antes de acontecer, a gente faz a intervenção e ela não acontece. Você entendeu como é que funciona? Ok? E essa é a ideia do método AFAC, corrigir na etapa geradora e olhar antes que isso dê problema, entendeu? Sabendo que os PRMs se propagam nas atividades de um para o outro, sabendo que você tem múltiplos PRMs acontecendo, problemas relacionados a medicamento acontecendo, erros de medicação acontecendo, ok? A gente fez uma média também das visitas sem erro, tá? Sem erro de medicação. Então, assim, o que a gente percebeu? Visitas que tinham erro potencial, né? Elas aumentaram 50%, eram com 20% das prescrições que a gente estava olhando, né? Elas não tinham erro nenhum, né? Potencial. Depois da atividade, tá tranquilo, tô vendo aqui. Depois da atividade, tá? Isso aumentou 40%, ok? Aumentou mais 20%, ou seja, dobrou a visualização dos erros, tá bom? E a redução do tempo de internação foi de 25,4%, ok? Bom, aí o que a gente fez? Deu certo na cardiologia, vamos expandir para todo mundo, dentro do andar, né? Então, na segunda etapa, a gente tinha cerca de 60 pacientes, mais ou menos, no andar inteiro, na clínica médica inteira, ok? E aí, na segunda etapa, no 2007 e no 2009, né, foram feitos 80 atendimentos em 59 pacientes, também da cardiologia, mas aí, também da clínica médica, mas também não era só cardiologia, era tudo, tá bom? E o que a gente encontrou, né? A gente encontrou, assim, erro potencial, quase 60%. Erro real, 20%, tá bom? Erro potencial, isso de prescrição. De dispensação, os erros reais de 10%, os erros potenciais 10% e o erro real de 1,3%, ok? Então você errou bem pouco, né? Erros de administração, potencial de 19%, quer dizer, o que pode acontecer, e o real de 2,5%. Então o que você percebe? Você percebe que você consegue enxergar o problema antes, bem antes, e consegue zerar a coisa com menos de 2% de ocorrência de erro de medicação. É por isso que o paciente ele sai do leito mais rápido, por isso que ele melhora, ele vai embora antes que ele pegue uma infecção, entendeu?
ok? Certo? A gente testou também na unidade materno-infantil, a gente chama de alojamento conjunto, vários hospitais chamam de nomes diferentes, ok? Então, mas o que acontece, né? Essa materno-infantil, né? A gente tem um binômio, é o atendimento da mãe e do recém-nato, beleza? Então, a gente atendeu a mãe e procuramos também erros de medicação lá no recém-nato. E aí, gente, o pessoal entrando aí, o pessoal da desligar. Bom, e aí o que acontece? Isso foi entre o ano de 2008 e o ano de 2009, foram 50 atendimentos em 50 pacientes da unidade materno-infantil, no caso mãe e filha. 100 na verdade, né? 50 da mãe e do feto, pelo menos 50 do recém-nato. Então, o tempo de permanência nessa unidade é curto, ele não chega a 4, 5 dias no máximo, ok? E a pessoa vai para casa. Então, assim, às vezes não dava tempo da gente voltar e fazer um segundo atendimento. Então, o que a gente fez? Né, isso dificulta, né, você fazer um atendimento de uma segunda tomada para ver isso, né? Então o que a gente faz? A gente atendeu todos os 50 pacientes, todos os recém-natos, e a gente procurou problemas relacionados a medicamento, erros de medicação lá, ok? E aí o que acontece, né? A gente encontrou algumas coisas importantes, por exemplo, interações que eram potenciais entre anti-inflamatório e antibiótico, entre anti-inflamatórios e antipertensivos, ok? Isso foi 80%, foram 6% dos achados. Né? Interação com antimicrobiano, 80%. Interação potencialmente perigosa, que acontecia lá, que é usar um broncodilatador, um adrenérgico, com um vasopressor também. Né? A gente encontrou 2% dos pacientes usando. Então isso é importante para você prevenir aqui para não fazer, porque isso pode levar a pessoa a óbito, ok? Então, problemas de prescrições ilegíveis, problemas de prescrições usando fórmula, nome comercial de medicamento, em torno de 32%. Prescrição de medicamento não padronizado, quer dizer, a opção que existe no hospital você não usa, então aquela que você resolve usar não tem dentro do hospital, o paciente vai ficar sem, né? Não tem como, tá? Foi 4%. Medicamentos com efeitos farmacológicos antagônicos foram 8%, né? A gente encontrou isso 8%. Significa o seguinte, você coloca o medicamento para para aumentar a pressão, outro para baixar, tá bom? Sem ser situações diferentes, tá na mesma prescrição, no mesmo momento, quer dizer, não tem sentido disso acontecer, ok? Não há como acontecer aquilo ali. Uma prescrição de emergência talvez seja possível. Você faz uma intervenção, sei lá, vou dar um exemplo que eu falei, a pressão aumenta e tal, e depois você tem que baixar. É uma situação de emergência que vem numa segunda prescrição, ou vem abaixo em acréscimo. Não vem no corpo da primeira, entendeu? Tá certo? Então foi um errinho aí de prescrição aí, ok? A falta do medicamento, que é um problema real, né, dos pacientes, isso era grave na época, era 64%, houve algum tipo de falta, ok? Problemas de administração foram 350% potenciais, quer dizer, a gente conseguiu enxergar muito antes, 4 vezes mais antes que o problema acontecesse e tentava resolver. Tanto se conseguiu resolver que você tem aí 3,5% de problemas reais acontecendo. Você conseguiu enxergar antes e evitar o problema, tá bom? Ok? Então, nos recém-natos, a gente não conseguiu identificar nenhum erro de medicação, porque quando eles saíram, todos os 50 ali, pelo menos os 50, não estavam usando medicamento, então não tinha como fazer, ok? E aí, redução do tempo de internação, como eu estava falando para você, que foi de 25,4%, né, no geral, né, o tempo de internação caiu de 13%, né, 13 dias de internação para 9,7 dias de internação, ok? E você economizando pelo menos 25% do tempo de internação, significa que você consegue, com o mesmo orçamento, conseguir atender 25% a mais. Se você tem um hospital que atende lá 4 milhões de pessoas por ano, vai atender 5 milhões com o mesmo orçamento, ok? Isso faz diferença para quem está sendo atendido, tá ok? E aí veio a ideia, vamos testar então o método AFAC no ambulatório, vamos fazer atendimento que seria semelhante à farmácia comunitária, balcão, atendimento a consultório de estética, tal do tipo, ok? E aí o que acontece, né? A gente fez isso no ambulatório, onde fazia a dispensação de medicamento antirretroviral, então paciente com HIV, ok? Isso aconteceu entre novembro de 2006 até novembro de 2007, ok? Foi 1 ano fazendo o processo, tá bom? E aí o que aconteceu, né? A gente estava procurando a adesão, né, dos pacientes, se eles voltavam para poder pegar o medicamento, a medida indireta de adesão, né? Se eles voltavam para pegar o medicamento, significava que eles estavam em uso, né?
Paciente com HIV lá, que era lá, tinha entre 41 e 50 anos, 68% era sexo masculino, 32% na época era sexo feminino, tá bom? E aí a gente fez o acompanhamento da seguinte forma. Primeiro se fez acompanhamento com um método, a FAQ, depois a gente acompanhou um grupo de pacientes, mas não fazia o atendimento do método da FAQ com ele, para ver qual era a diferença entre os dois, ok? Então, como é que foi o resultado, né? Então, assim, você tinha lá os pacientes que não recebiam atenção, né? Você ficava em torno de 68% a adesão deles. Quando eles recebiam atenção, ela subia para 92%. Então, 92% de adesão, né? Então, tem uma pergunta aqui: economizando o tempo de internação, também diminui a possibilidade de infecção hospitalar? Sim, bastante, né? Coisas assim que eu vou comentar com vocês que eu já vi. Eu já vi um paciente belga. Falava inglês, no hospital tinha uma dificuldade para falar inglês com ele, né? Então, assim, era difícil. Tentaram contato com consulado, né? Tentaram contato com família, eles não conseguiam expressar. Ela uma pessoa meio sozinha também, né? Aparentemente, né? Tal. E moral da história: ele teve alta da cardiologia, ficou lá uma semana esperando, pegou uma infecção hospitalar, foi ao CTI, depois foi a óbito, entendeu? O tempo dele ali no hospital resultou com o óbito dele, entendeu? Então, assim, se você puder tirar o paciente antes, como você está falando aqui, ó, o tempo de internação também diminui a possibilidade de infecção, sim, né? Tem que tirar esse cara antes, se você puder, para isso não acontecer. Ele morreu de bobeira, tá bom? Se tivesse conseguido achar um parente, alguém para tirar ele, alguma forma daquele tipo, ele não teria se exposto, né? Ok? Infelizmente, tá? Bom, e aí você percebe que quando a gente usa para ambulatório o método da FAQ, a adesão de 68 para 92, ela aumenta bastante, ok? A pessoa vem fazer o atendimento, né? Vem pegar o medicamento e, consequentemente, utiliza o medicamento, ok? Bom, a gente lembra, não sei se vocês lembram, na live passada eu falei de uma ficha de acompanhamento só, uma ficha farmacêutica só. Então, que vou disponibilizar para vocês vão poder modificar, alterar ela e tal. E essa ficha, né, com só ela na verdade ela é frente e verso, você faz a identificação do paciente, você faz o exame físico do paciente ali, você marca o problema relacionado ao medicamento, você descreve na primeira folha. Na segunda folha, você tem várias colunas, vai gerar 14 colunas ali. Significa que você consegue fazer 15 atendimentos, contando com a página da frente, do mesmo paciente numa folha só. Não tem como você fazer aquelas fichas para lá e para cá, que não dá para fazer. Quem faz isso na página sabe que isso é inviável, tá? Imagina aqui, a gente atendeu nesse momento até aqui 200 pacientes vezes 15 fichas. Não dá. Vai guardar isso aonde? Vai ter que ter um andar no hospital para você? Toda semana vai ser uma ficha, não dá para fazer isso, entendeu? Então a gente utiliza a mesma ficha dessa forma e extrai delas a estatística, ok? Fica bem mais fácil, tá legal? Claro que essa ficha era feita em duas vias, tá? Uma via ia para o prontuário e uma via ficava com a gente, e isso não impede você ir até a equipe médica. Na verdade, o método da FAQ, ele preconiza isso: você vá até a equipe médica e converse com eles. Antes de começar o processo, converse com eles. Antes, converse com a direção, explique o que vai ser feito, para ele entender que ele não tem um inimigo ali, você entendeu? O objetivo não é esse, tá? Você tem seu espaço, você não precisa se confundir com a equipe médica e tal. Até a questão da vestimenta que eu falei na aula passada, né? Para você. Então, assim, você tem que tomar esse cuidado. Você tem o seu lugar. Você não precisa ficar sendo confundido com outras pessoas. Não precisa, ok? Bom, isso, a ficha única facilita bastante a questão do atendimento, ok? Então, quando a gente começa a fazer esses tipos de atendimento, a gente percebe o seguinte: você precisa de praticidade para poder trabalhar, senão não dá, ok? No caso do paciente dos pacientes ambulatoriais, que é assim, o equivalente a você que está na drogaria, você que está no consultório de estética, tal, procurando erro de medicação, né, foram 84 pacientes atendidos, tá? No universo de 100, 84 quiseram participar, ok? E aí, como é que a gente consegue ver essa história dos medicamentos, né? A gente consegue ver pelas faltas que eles... como é que se diz? As faltas dele, a falta de comparecimento dele até o serviço para buscar, ok? Então, como é que a gente pode observar aqui? Ó? Deixa eu ver aqui para vocês. Ó. Vou disponibilizar aqui para vocês. Os pacientes que faltavam, vamos lá.
primeiro mês de atendimento com o método AFAC, ok? 3% faltaram ao atendimento. Aí o outro grupo lá, que não tinha atendimento com o método AFAC, 36% faltaram naquele mês. Entendeu? No primeiro mês, ok? Segundo mês de atendimento, 6% faltaram no método AFAC, daqueles 84, ok? Só que aqueles que não estavam fazendo atendimento com a FAC, faltaram 40% deles. Uma diferença expressiva de 6, meia dúzia para 40, entendeu? Faltou quase metade. Então, terceiro mês, né? 13% faltou no método AFAC e 31% faltou sem o método AFAC, ok? Do grupo que não estava atendido. Né? Aí vamos lá, quarto mês a gente tem 11% faltou com o método AFAC, 30% faltou sem o método AFAC, ok? Tá? Aí quinto mês, 8% faltou no método AFAC, 25% faltou sem o método AFAC. Você vê a diferença absurda de 8 para 25, de 3 para 36, entendeu? Sexto mês, 9% faltou no método AFAC e 31% faltou sem o método. Quando o cara não é atendido por você, ele não faz a terapia dele, né? E o cara com HIV que não toma medicamento significa que ele se torna potencial distribuidor, né? Porque vai acontecer, né? Ok? Alguns fazem até por questão de, né, maldade mesmo, né? Certo? Em relação ao período de ausência, né? Assim, o número de pacientes por período de ausência, né? Assim, vamos lá. No primeiro mês, né? Aliás, perdão, vamos lá. Eu vou refazer a afirmação, vamos lá. Quem desse grupo de 84%, quem ficou ausente durante um mês no método AFAC foram 12 pessoas. Sem o método AFAC foram 29 pessoas que ficaram sem ir, ok? Mais que o dobro. Então, quem ficou ausente 2 meses no método AFAC foram 6%. Sem o método AFAC, 11 pessoas, 6 pessoas, 11 pessoas ficaram ausentes sem o método AFAC. Então é sempre mais, quase o dobro, né? Quem ficou ausente 3 meses no método AFAC, uma pessoa só. Quem ficou ausente 3 meses sem o método AFAC, 4 pessoas, ok? Uma diferença grande, tá? Agora, 4 e 5 meses. Quem ficou ausente 4, 5 meses sem ir buscar o medicamento, tá? Com o método AFAC, ninguém, tá? Todo mundo foi. Ninguém ficou esse período, tá bom? Agora, quem não estava com atendimento do AFAC ficou distante. 4 meses foram 3 pessoas, 5 meses foram 2 pessoas, ok? Para você entender que existe um ganho no atendimento. Só de você ter o gasto de gastar o tempo com ele, o papel com ele, a ficha com ele, você consegue evitar os erros de medicação, tanto no ambiente hospitalar quanto no ambiente ambulatorial, ok? E a ideia é que na live que vem, que é a última, a gente consiga pontuar algumas coisas na cabeça dentro de cada área, ok? Aí eu tenho uma proposta aí para fazer para você, para a gente poder resolver esses problemas de medicação aí, ok? E vai ser importante a gente ir conversando, ok? Então o recado que eu queria passar é esse. Eu queria que vocês compreendessem a eficácia do método, ok? Que vocês compreendessem com essas lives, né? O que você deve vestir, o que você deve falar, o que você deve fazer para procurar erros de medicação. Perfeito? Tá bom? Certo? Eu vou aguardar mais um pouquinho. Se você tiver alguma pergunta mais, alguma coisa do tipo, pode ir colocando aqui pra gente, ok? Já vou agradecendo a vocês aí a audiência de ter acompanhado aí. Eu queria que vocês mandassem também no direct para mim um depoimento. Eu queria saber o que você está vendo, o que você está percebendo e o que você precisa aqui no método AFAC, ok? A gente vai ter outras etapas amanhã, o que não são exatamente apenas o método. Então, eu vou convidar vocês para amanhã para a gente poder ir conversando. Perfeito? Certo? Bom, não esquece de me dar o feedback, ok? E a gente vai batendo um papo aí. Você pode perturbar no WhatsApp aí, você pode perturbar aí no Instagram, no Facebook, na página do método, ok? Tô aguardando vocês aí, ok? E agradecer vocês aí pela audiência. Um beijo. Tchau, tchau.